Paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Preparado para mais uma lição da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense? Estaremos estudando, irmãos, essa semana a lição 10. Essa lição tem como título Mentiras Piedosas, Falsos Testemunhos em Confronto com a Verdade. O 9º mandamento. Essa lição tem como texto base Êxodo 20, versículo 16. E o versículo nos diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Essa revista também tem como autor o pastor da primeira igreja batista central em Praça da Bandeira, São João de Meriti, o pastor Romilton Lourenço. Sempre aqui mencionando o nome dele e agradecendo a participação dele como escritor também, nos agraciando com essas lições, né? Eis aqui o nosso agradecimento. Irmãos, mentiras piedosas e falsos testemunhos em confronto com a verdade. Hoje tem se falado muito na verdade, tem que se usado muito o versículo que é João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade sempre tende a se manifestar na verdade, né? Então, irmãos, o autor aqui ele faz menção de um casal que teve uma dúvida e que recebeu uma indenização e tinha um sonho, um grande sonho de adquirir sua casa própria, mas ele estava num dilema porque tinha recebido uma herança, né? Um valor e estava com problema sobre o dízimo, que nesse valor dessa herança ele tinha que tirar o dízimo e a casa é exatamente nesse valor que ele estava querendo. Então, o principal objetivo era preservar o bem-estar da família. Então ele ficou nesse dilema, né? O problema seria o mau testemunho, diria para a congregação que o valor da indenização foi menor. Então nós vemos aqui que ele estava no verdadeiro dilema. E quando algumas pessoas, quando contam ele sobre esse dilema, tem várias opiniões a respeito. Então o pastor ele comenta aqui essa atitude e ele faz referência aqui em Ananias e diz: o casal que tal situação se assemelha muito a de Ananias e Safira, só que de maneira, né, inversa, pois Ananias e Safira venderam suas terras no princípio da trajetória da igreja primitiva. Então os irmãos conhecem essa história, uma boa parte dos irmãos conhece lá no início da igreja primitiva, que está em Atos 5, de 1 a 11, que vem falando sobre esse acontecimento. Vamos ler. Eu gosto sempre de estar lendo os versículos, que eu não quero ficar nas minhas palavras. A Bíblia, deixa eu ver aqui, capítulo 5 de Atos, de 1 a 11. Vamos tomar um tempinho, mas a gente vai ler. Um certo homem chamado Ananias, o varão, né? Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo, ou também a sua mulher, levando uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse o Espírito Santo recebesse parte do preço da herdade? Então, eles receberam essa parte dessa herdade, dessa herança, e foram lá e tentaram ludibriar os apóstolos, enganando, dizendo que recebeu tanto. Guardando não ficava para ti, vendida não estava no teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração e não mentiste aos homens, mas a Deus? Olha só.
Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Um grande temor veio sobre todos que ouviram, e levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram para fora e sepultaram. Passado o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós consertais? Além disso, tinha feito um concerto entre eles, como diriam os apóstolos, para que tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os teus pés que sepultaram teu marido, também levarão a ti. Logo caiu os pés e expirou. Entrando os jovens, acharam morta e sepultaram junto seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e todos que ouviram essas coisas. Então, logo no início, eles tentaram fazer esse conserto. Eram consideradas atitudes perversas que feriram diretamente o nono mandamento, cuja sentença também deveria ser severa. Ananias e Safira deram um valor expressivo à igreja, afirmando que era um valor total da propriedade que tinha vendido. O apóstolo Pedro foi incisivo e repreendeu, dizendo que eles não tinham obrigação de dar tudo, mas o pecado de ambos consistiu em dar apenas parte, alegando que era tudo que possuía. A questão do dízimo e oferta, irmão, oferta, nós sabemos que você está ofertando, você não é obrigado praticamente a ofertar. O nome já diz, oferta, você está se ofertando. Mas desde o momento que você está ofertando, você seja justo com aquilo que você está falando. E não foi o caso aqui deles, né? Que a Bíblia veio falando, os apóstolos veio falando. Eles não eram obrigados a dar tudo, né? Como nós também não somos obrigados a dar tudo. Mas nós damos a gratidão a Deus, que nós somos gratos pelo que Deus tem nos dado até muito. E quero crer que muitos fiéis nessa pandemia têm sido sustentados exclusivamente por Deus, e não pelo aquele cartãozinho do governo, né? Que aquilo dali, né? Muitas pessoas passam por essas situações, e eu creio que deve ser uma atitude muito, muito ruim depender de um auxílio emergencial. Então, irmão, é o seguinte, o problema deles não estava na mentira, que estavam mentindo, e não aos homens, mas a Deus. Embora muitos pensem que o nono mandamento tenha sua conotação, a explicação no contexto jurídico, onde a testemunha tem a obrigação de dar informação sobre o seu próximo, os falsos testemunhos têm a ver com as relações sociais. O intuito de Deus é claro, que a verdade sempre seja dita, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? O problema é que a sociedade atual se habituou a dizer falsos testemunhos como uma forma de mentira piedosa. É muito comum encontrar relações sociais de hoje em dia pessoas que estão com suas vestes inadequadas. Aqui ele faz outra comparação, né? A pessoa às vezes está com uma veste decente e ele diz, poxa, como você está bem vestida, né? Opiniões, né? Ou quem sabe visitar uma família amiga e lá no almoço, que é ofertado a eles, a comida está com algum problema, e eles dizem, que comida deliciosa. Então, essas meias verdades, essas coisas para agradar, elas, por outro lado, afirma que a pessoa está mal vestida, tem um péssimo gosto, é dizer a verdade sobre o exagero do sal, a refeição oferecida com tanto carinho pode agredir a quem amamos. Então devemos ter muito cuidado também, né? Ou ficamos com falsos testemunhos com mentiras piedosas. O que a lição vai nos dizer? Falsos testemunhos gera consequências desastrosas, né? Tudo aquilo que é falso tem problemas, né? Se você compra um produto falso, falsificado, ele vai ter problema, algum problema vai ter. Um CD pode não fazer uma boa gravação, travar o CD. Eu estou fazendo as colocações aqui, né? O que diz? O Código Penal Brasileiro, em seu artigo 342, diz que há uma punição de 1 a 3 anos de reclusão os que levantam falsos testemunhos. O sistema jurídico hebraico, baseado no testemunho, um falso testemunho poderia matar.
Eu separei esses textos, irmão, para a gente ter noções de como as coisas aconteciam, né? Deuteronômio. Vou gastar hoje um tempinho aqui, mas investi um tempinho. Deuteronômio 19, 16 a 19. Então diz assim: quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ela acerca de transgressão, então aqueles dois homens que tiverem a demanda apresentarão perante o Senhor e diante dos sacerdotes e dos juízes se houver naqueles dias. Então, perante o Senhor e os sacerdotes e os juízes bem inquirirão esse que, sendo testemunha falsa, testemunha que testificou falsidade contra o seu irmão. Far-lhe-eis como cuidou fazer ao seu irmão. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então, a sentença era severa, né, irmãos? Nós vemos aqui. Até nos dias atuais, espalhar falsas notícias, conhecido como fake news, está na moda, né? Na moda. Muita gente tem usado esse artifício. A dar falso testemunho ainda é um pecado contra, não apenas a nação, mas o próprio Deus. Êxodo 23, vamos ler Êxodo 23, 1. Êxodo 23, 1. Diz assim: não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com ímpio, para seres testemunha falsa. Então, irmão, desde o início, Deus sempre tem tratado dessa forma com o ser humano, para que não haja falsidade entre os homens, né? Sempre falar a verdade. Quando Abraão, por causa da fome, desceu ao Egito em busca da comida, com medo que fosse morto pelos egípcios, instruiu Sara, sua esposa, a dizer a Faraó que era sua irmã. As consequências dessa meia-verdade trouxeram dano a Faraó e à própria Sara. Gênesis 12. Vamos ver aqui, Gênesis 12. Isso foi até retratado nessa novela da Rede Record, a situação em que Abraão desceu ao Egito, peregrinar por ali, e ele, temeroso que fosse morto por causa de Sara, que ela era bonita, né? Vou dizer assim, formosa, e ele temeu pela sua vida. E isso levou uma consequência não só a ele próprio, como também a Faraó, aquela nação. Então diz assim: havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar, portanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora bem, sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios se virem, dirão a esta mulher: matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida? Dize, peço a minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram os príncipes de Faraó e gabaram diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, jumentas e camelos. E feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E porque disseste é minha irmã, de maneira que eu houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis que a tua mulher toma, vai-te. O Faraó deu ordens aos seus varões a respeito e acompanharam a ele e sua mulher e a tudo que tinha. Mas à frente, o patriarca repete o ocorrido, alegando que sua esposa era de fato sua meia-irmã. E por parte de pai, orientou mais uma vez a Sara, a que dissesse a Abimeleque, rei de Gerar,
que era sua irmã. Aqui ele vê que aquela mentira, né? Aquela meia-verdade ajudou e agora ele usa esse mesmo artifício, repetindo quase o mesmo erro. Ao que indica, Isaac, filho de Abraão e Sara, aprendeu que as mentiras técnicas funcionam em meio às tribulações relacionais, pois ele induziu a Rebeca, que não era minha irmã, a lançar um falso testemunho de grau de parentesco ao rei. Então, o seu filho também aprendeu a mesma técnica, o Isaac, né? Quando ele passou também a peregrinar, porque eles foram peregrinos, não tinha terra fixa, peregrinar no deserto, do Egito. Isso aqui, irmão, está em Gênesis 26, de 1 a 11. O irmão pode conferir lá, Gênesis 26, de 1 a 11, o caso de Rebeca e Isaac. E também Gênesis 20, de 1 a 18, no segundo caso de Abraão, né, que peregrinou lá nas terras de Abimeleque, rei em Gerar. São exemplos bíblicos como esse que devemos pedir a Deus que nos livre deste mal. Usar meias verdades e falso testemunho para sobreviver aos dias maus tem sido um péssimo exemplo diante dessa sociedade. Devemos orar antes das crises e não apenas quando o embaraço chegar. Oremos para que nossos lábios sejam bênçãos nos relacionamentos e não abomináveis ao Senhor. Vamos ler, irmão, Provérbios, mais um versículo aqui proposto pelo autor da revista, que fala sobre a orientação, como devemos comportar. Provérbios, né? Provérbios 12, 22, que diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então, irmãos, devemos sempre pautar pela verdade, pois as consequências dos que optam pelos falsos testemunhos sobre si e sobre o próximo podem ter implicações gravíssimas. Então, é sempre bom falarmos a verdade. Então, nós vemos aqui que o primeiro ponto, recordando aqui, o falso testemunho gera consequências desastrosas. Quantas consequências desastrosas o patriarca Abraão passou, momentos difíceis, porque teve esses problemas, né, com meias verdades. O falso testemunho sobre o julgamento indevido. Talvez até, irmão, eu não quero dizer aqui que eu sei que momento é difícil, mas parece até que Abraão teve receio. Mas se ele tem um Deus tão poderoso como nós temos, que é o Deus de Abraão, ele poderia falar a verdade e Deus dá o livramento. Não sei qual seriam as consequências, mas eu sei o seguinte, que Deus livra o seu servo. Segundo ponto, falso testemunho sobre o julgamento indevido. Falso testemunho sobre o julgamento indevido. Existem algumas situações delicadíssimas que necessitam de alguma visão mais ampla para o nosso julgamento. Um simples olhar, uma rápida decisão pode nos levar a considerar tal decisão como errada e até um pecado diante de Deus. Então, diante das circunstâncias, nós devemos olhar criterioso, né? E não julgar pelas aparências. Entretanto, houve no passado algumas situações que nos correspondem a um bom testemunho, mas, de certa forma, se suscitamente analisados, descobriremos que trouxeram benefício. Observe se este não foi o caso quando o faraó do Egito ordenou que as parteiras matassem os filhos do sexo masculino dos hebreus assim que nascessem. Êxodo 1, vamos ler o texto. Então, irmão, o que o autor está falando é que em algumas situações foi necessário que houvesse uma meia-verdade.
E ele colocou aqui Êxodo 1, né, que foi o caso do nascimento de Moisés, que foi Êxodo 1, 16 a 21. Diz assim: e disse: quando ajudardes no parto as hebreias, virdes sobre os assentos, e se for filho, matai, mas se for filha, então viva. Essa foi a ordem de Faraó. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizestes isso e guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram ao Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu. E aconteceu como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Então ordenou o Faraó e a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas a todos os filhos guardarei com vida. Então, irmãos, você vê que a providência de Deus, né, ali, através do temor das parteiras, Deus aprovou, vou dizer assim, aprovou, tanto é que ele abençoou as parteiras, né? Deus tem seus métodos. O sexo masculino dos hebreus assim que nasceram. Elas sabiam que, por temor a Deus, deveriam dar falso testemunho. Elas disseram que as mulheres hebraicas eram muito fortes. Então aqui ele já está colocando, né? Ainda que fosse verdade, era de fato uma falsa justificativa. Contudo, o que nos chama a atenção é que Deus aprovou tal atitude das parteiras. Êxodo 1:20. O princípio aqui em que o próprio Deus concorda é a preservação da vida, né, irmão? Imagine a polícia bater na porta de um morador, então ele faz essa colocação aqui, onde esconde o líder do tráfico de drogas da localidade, e o morador souber e apontar a localização do bandido pode ser preso, mas sua família correrá grande perigo, pois a vingança, em falar a verdade, poderá custar possivelmente sua vida e a da sua família e até a permanência na comunidade. Nós vemos que em muitos casos pessoas se omitem exatamente com isso, medo de retaliação, né? Aí ele faz outra colocação aqui sobre Raabe. E todos nós sabemos que Raabe era meretriz lá em Jericó, uma prostituta. Mas também depois ela entrou na genealogia do nosso Salvador. O que dizer de Raabe, a prostituta de Jericó? Ela não só escondeu os espiões de Josué, como também disse que não sabia qual a direção que tinha tomado. Josué 2, 1 a 24. Os irmãos depois podem ler isso aí. Josué, capítulo 2, versículo 1 a 24. Qual a intenção de Deus em não nos dizer se a atitude de Raabe foi correta ou imoral? Só mais tarde vemos Raabe ser privilegiado por Deus ao entrar na genealogia de Jesus. Mateus 1, 5. Então vamos lá. Mas a Raabe, ela falou uma coisa, eu quero só ler isso aqui, Josué, ela fez um pacto também com aqueles espias, né? Josué 2, 1 a 24. Ela diz assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas e o mar vermelho diante de vós, quando saísse do Egito, e que fizesse os dois reis dos amorreus, Sião e Og, estavam da lei do Jordão e os quais destruídos. Ouvindo isso, desbalou nosso coração e ninguém mais há ânimo por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é o Deus acima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, juramos, peço pelo Senhor, pois que fosse bem beneficência e que vós também fareis beneficência a casa do meu pai. E dai-me um sinal por certo.
Então, praticamente, ela reconheceu o poder de Deus, né? A autoridade do Deus de Israel. E eles fizeram um pacto ali, e depois ela veio fazer parte dessa nação maravilhosa que Israel ela tomou como sendo natural de Israel. Então, irmãos, nós vemos aqui a Deus ainda deu o privilégio dela entrar na genealogia. Vamos ver aqui Mateus, Mateus 1:5. Diz assim: Salmão gerou a Raabe, era o pai de Raabe, e a Boaz, e Boaz gerou de Ruth, e Obed gerou de Jessé. Então ela entrou praticamente na genealogia de Jesus. Fazia parte da galeria dos heróis da fé. Ela também está registrada lá em Hebreus 11:31. E Tiago afirma que a sua obra demonstrou que tinha fé no Deus dos Hebreus, viu? Foi por isso que eu quis ler aquele versículo. Não foi só a atitude dela, ela creu no Deus dos Hebreus. E nós devemos crer poderosamente nesse Deus. Podemos considerar que a atitude de Raabe é exemplo para nós nos dias atuais. Afirmamos que não, alguns defendem que Raabe era incipiente na fé e que o cristão é experiente. Incipiente é quando não tem experiência. Não. Jamais cometeria tal atitude, mas certamente foi o melhor que ela poderia ter feito na ocasião, principalmente no que tange à preservação da vida. Né? Foi o que Deus gostou dela também, foi isso. Jamais podemos afirmar que a Bíblia coaduna com a mentira, mesmo em caso de sobrevivência ou situação em que o mentiroso corre risco de morte. Entretanto, devemos observar com cuidado cada caso e nunca prejulgar antes de uma análise acurada, pois conseguiremos incorrer em uma situação de falso testemunho. Aquele que apenas está lutando para sobreviver e obedecendo a Deus. Acima de tudo, Paulo é enfático em dizer que definitivamente devemos abandonar a mentira. Efésios 4, 4:25, que diz assim: pelo que deixar a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, irmão, nós devemos sempre pautar pela verdade. Jesus diz que a palavra do discípulo sempre deve ser sim, sim, não, não. O que qualquer afirmação além disso vem do maligno. Mateus 5:39, 37. Mateus 5:37. Mateus 5:37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então devemos ter muito cuidado com a prática de mentira. Né? Tem pessoas que têm até esse mau costume de tudo é mentira. Portanto, se for para prejulgar ainda que seja uma meia-verdade ou falso testemunho, antes façamos o julgamento de nós mesmos. Mateus, depois os irmãos conferem, Mateus 7, de 1-5. Não julgueis para que não seja julgado, porque com juízo com que julgar, serei julgado, com a medida com que tiveres medido, vós hão de medir a vós. E porque reparas no arqueiro que está no olho do teu irmão, e vezes atrás que está no teu olho. Ou que dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então condenarás e tirás o arqueiro do olho do teu irmão. Então, fazer um pré-julgamento, julgar as pessoas, tem que ter muita responsabilidade. Ler também
João 8, de 3 a 11. Depois os irmãos conferem esses versículos. João 8, 3, de 1 a 11. Irmãos, então chegamos ao terceiro e último ponto, que diz assim: falso testemunho e rota de colisão com os princípios de Deus. Se a mentira é filha do diabo, a fofoca é neta do maligno. A sociedade atual dá muito mais atenção às fofocas da mídia do que às verdades da Bíblia. Isso aqui é pura verdade, irmão. Às vezes põe em dúvida até a existência de Deus. E muitos têm colocado isso em prática. São descrentes até da existência que existe um Deus que criou todas as coisas, né? Porque a Bíblia, eu estou falando isso porque a Bíblia ela fala exclusivamente de Deus. O combustível das redes sociais são os boatos. Isso é verdade. Por que será que o 9º mandamento não é suficiente para combater as difamações? Talvez porque exista sempre alguém que se sinta bem ouvir os falsos testemunhos. Sempre tem ouvido querendo ouvir um boato, né? O ímpio atenta para o lábio do ilíquido e o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Provérbios 17, 4. Irmãos, a Bíblia já fala sobre todas essas coisas. A maledicência só morre quando encontra um par de ouvidos inteligentes. Devemos guardar os nossos ouvidos, né, de notícias falsas, notícias más. Isso me fez lembrar, irmão, essa semana no YouTube, a jornalista falando que ao invés de dizer uma feliz notícia, ela diz infelizmente, né? Só para... eu lembrei isso aqui agora. Ao invés de dizer que felizmente, ela diz infelizmente, ia dar uma notícia boa. Testemunhei algo que me deixou perplexo no início da minha caminhada cristã. Durante um culto, uma jovem pediu uma oportunidade para testemunhar as bênçãos alcançadas. Segundo ele, ainda lhe faltava 2 meses para cumprir sua pena, por assalto à mão armada. Ele dizia que Jesus o libertara da cadeia, e que as leis dos homens não foram suficientes para prendê-lo, pois após o seu indulto de Natal não precisaria voltar para a cadeia, pois era um homem livre por Jesus. Mesmo desconfiados, os fiéis aplaudiram o testemunho. Quando as palmas estavam quase acabando, o diácono da igreja local levantou e foi até o jovem e lhe disse: sou delegado, e você acabou de proferir um falso testemunho. Jesus pode até ter libertado das garras do diabo, mas a lei dos homens deve ser cumprida. O jovem saiu algemado e cumpriu os 2 meses restantes de prisão. Provérbios 14, 5. Vamos ler esse provérbio, né? Então, irmãos, até nisso nós devemos ter cuidado das nossas congregações, quando for dar a oportunidade às pessoas, né? Se realmente a pessoa vai dar um testemunho ou um testemunho que não veio edificar a igreja, né? Porque ele estava no indulto e não tinha voltado para cumprir sua pena, né? E ali levantou o diácono, que talvez trabalhasse até como delegado, promotor, não sei, e levou-lhe algemado para cumprir esses 2 meses. Então, irmão, não é porque você que fez algum delito, cometeu algum crime, mas nós devemos cumprir nossa pena e ser liberto também das garras do maligno. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, devemos atentar para o que foi dito nas nossas congregações. Devemos testemunhar mesmo, quando for um testemunho autêntico, né? Possivelmente a intenção dos testemunhos em nossas igrejas seja para produzir fé nos que ouvem. A conquista das nossas vitórias certamente atrai a atenção de muitos,
na esperança que aconteça o mesmo com os ouvintes. Entretanto, o mais importante que um testemunho é que esse seja verdadeiro e não apenas sensacionalista. O Evangelho do Senhor Jesus pode ser anunciado de várias maneiras. Dentre tantos, destacamos o testemunho com a prática de vida. Então, primeiro a pessoa tem que ter os testemunhos genuínos, tem que conhecer a vida dessa pessoa. Muitas vezes as pessoas, na euforia, como diz aqui, né, de agarear com a fé daquela pessoa e não vê a vida, né, pregressa daquela pessoa, o testemunho fora da igreja, se ele realmente está um discípulo mesmo, se ele é um cumpridor da palavra, e não só um ouvinte. E dão essas oportunidades das igrejas, depois essa pessoa ela não tem firmeza e começa a praticar coisas erradas. Nós vemos sair, muitos deles. Às vezes a pessoa nem é pastor e comete algum delito, né, o frequentador de uma congregação, a pessoa, porque ele fala da palavra, né, ele anuncia a palavra e a pessoa diz, o pastor fez isso e aquilo. Às vezes nem é pastor, né, só para pelo ímpio, quanto mais denegrir a imagem daquela pessoa, né? Então como nós levamos o nome de crente, de cristão, devemos ter zelo pelo esse nome que é uma alegria para todos nós, né? Não há necessidade de falar para pregar o evangelho, basta dar um bom testemunho. E talvez o que tenha afugentado muitas pessoas hoje da igreja é isso aqui, um bom testemunho, né? Você vê a vida de Zaqueu, que Jesus chamou ele pelo nome de Zaqueu, sem Zaqueu ter contato físico com ele, mas Jesus já conhecia ele e o testemunho dele era verdadeiro, porque ele queria ver Jesus, aceitar Jesus, reconciliar com Jesus, né? Então nós vemos que a pessoa tem que ter uma vida realmente baseada no Evangelho. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deleita no seu caminho, né? Deleita no Senhor, ele confirmará. É o Salmo 37. Vamos ler esse Salmo? Salmo 37. Aqui pertinho já. Salmo 37. Versículo 23, que diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ou seja, é possível que alguém diga ao nos ver passar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher abençoada por Deus. Mas se as palavras forem necessárias para testemunhar o que Deus é capaz de fazer por nós, digamos como o apóstolo Paulo, que o Senhor é a testemunha da verdade, com que anunciamos o reino de Deus. Devemos sempre pautar na verdade, porque o Evangelho, esse versículo vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Como que eu posso falar da verdade se eu ando praticando a mentira, né? Então fica assim, numa coisa dúbia. Então temos que sempre pautar pela verdade. Jesus sempre pautou pela verdade. Vamos ler em 1 Tessalonicenses, a carta de Tessalonicenses, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 5. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos não para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve em pretexto de avareza. Deus é testemunha. Então, a pessoa que prega o Evangelho, ele tem que estar consciente da sua vida diante de Deus. A sociedade atual tem enorme dificuldade em manter a verdade acima de tudo.
e com isso proferir um bom testemunho dos seus atos e do seu próximo. Somente os seguidores de Cristo conseguem entender o 9º mandamento. Isso aqui é a pura verdade. Dar testemunho verdadeiro é saber que seremos encontrados no caminho da salvação. Então, irmão, olha aqui. Devemos proferir a verdade porque estamos no caminho da verdade. Né? Estamos no caminho da verdade. Então, é necessário nós termos Jesus como salvação, como nosso Salvador. Afinal, ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Então, irmão, João 14,6 já vem falando sobre o que ele está nos dizendo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Já estamos finalizando, irmão, esse estudo. Então devemos pautar nisso, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para pensar e agir. Você entende que a verdade deve ser dita em qualquer lugar, em qualquer momento, independente da circunstância e para qualquer pessoa. Então devemos falar sobre isso. Somente a verdade. Se for exemplo, o médico dizer a verdade ao seu paciente que inspira cuidado extremo, já quase em estado terminal, será que é do quadro clínico do enfermo se agravaria ainda mais, ocasionando sua morte antes do previsto? Então devemos refletir sobre isso, né? Será que se o médico falasse que ele estaria em estado terminal, poderia agravar? Para nós refletirmos. Jesus disse que a lei de nos salvar veio até nós para dar testemunho da verdade. João 18:37. Antes da sua ascensão, o Cristo nos encarregou. Antes da sua ascensão, o Cristo nos encarregou de ser testemunha. Então, em Atos 1, vamos ler esse versículo para nós. Jesus, quando subiu ao céu, ele nos atentou para essa responsabilidade. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, até a Samaria e os confins da terra. Então, irmão, a responsabilidade de um cristão é muito grande, porque nós estamos falando de um Deus comum, nós estamos falando de um Deus soberano, criador de toda a terra. Somos testemunho desse Deus. Falamos a verdade porque Jesus ensinou a falar da verdade. Estamos, de fato, exercendo esse comissionamento. O testemunho da igreja atual tem sido verdadeiro? Então, para nós, como igreja, sempre está refletindo. Será que a igreja tem falado realmente as coisas que o ímpio precisa ouvir? Precisa atentar? Ainda existem falsos testemunhos como os de Ananias e Safira em nossas igrejas? Para a igreja também ser refletido. São raros os cristãos que anunciam a verdade? Então vamos ler Atos 5, 41 e 40. Atos 5, 41 e 40. Retira-se, pois, da presença do conselho, e regozije de terem sido julgados dignos de padecer a afronta pelo nome de Jesus. Todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então eles foram, eles tiveram essa sentença, né? Estavam presos, eles se sentiram dignos, né? De serem julgados, dignos de padecer a afronta pelo nome de Jesus. Mas todos os dias estavam no templo, testemunhando do que Deus tinha feito por ele, e não paravam de ensinar e anunciar
o testemunho de Jesus. O que nós devemos fazer, irmãos, é dar bons testemunhos e não parar de anunciar esse amor, de anunciar os ensinamentos de Cristo e que Ele está voltando para, retornando, né, na verdade, para levar a sua igreja para perto dele. Eu quero orar e agradecer a Deus por mais esse estudo, agradecer a Deus pela oportunidade dos irmãos, dos novos inscritos no nosso canal, dos irmãos que já são inscritos há algum tempo, e falar para os irmãos que devemos dar bons testemunhos para que as pessoas se acheguem mais. E aqueles que, por acaso, não acreditam em Deus, e que o Espírito Santo possa estar colocando em seus corações o temor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, nós devemos temer a Deus. Foi o que Raabe fez, né? Antes de tudo, dela ajudar aqueles homens, ela teve isso no coração. Ela creu em Deus. Devemos crer em Deus poderosamente. Vamos orar? Agradecendo a Deus, desde já o meu agradecimento a Ti, por estar ouvindo, participando, comentando, deixando seu like no canal, ajudando em oração também, irmãos, a mim, para que o Senhor sempre nos dê sabedoria e entendimento para falar do seu amor. Querido Deus, Pai Celestial, venha em nome do Senhor Jesus Cristo através dessa oração. Primeiramente, Senhor, agradecer pelas nossas vidas e a oportunidade de sermos testemunhas de Ti, Pai. E procurar sempre zelar pela Tua palavra e falar exclusivamente a verdade. Como diz, Senhor, o versículo, e conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor mesmo disse que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então, Pai, nós não falamos de nós mesmos, mas falamos exclusivamente de Ti, que é a verdade. E que todos conheçam a verdade, que conheçam a Ti, como único e suficiente Deus. Pai, abençoa os corações, abençoa cada um. Abre a mente do nosso entendimento para crer poderosamente que o Senhor é real e existe. E nós possamos, Senhor, caminhar na sua direção. Abençoa os inscritos, abençoa os que já são inscritos há tempo, e aqueles que ainda irão se inscrever, que possa se achegar mais perto de Ti, Pai. Ó Deus, abençoa poderosamente as nossas vidas. Derrama a sua graça, o Teu Espírito Santo. Unge os nossos lábios, Senhor, para que possamos falar palavras sábias diante de Ti. Ó Deus, perdoa-nos, perdoa nossas falhas, nossos pecados, Deus. Eu te peço, Senhor, encarecidamente em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você quiser, e venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?